Como falar com clareza, sem travar, sem enrolar e sem parecer inseguro. Você não fala mal porque nasceu assim. Você não é ruim de comunicação. Você não é aquela pessoa que simplesmente não sabe se expressar. O que acontece é mais cruel. Você tem ideias, você pensa, você sente, você percebe as coisas. Mas na hora de falar, parece que existe um engarrafamento entre a sua cabeça e a sua boca. Na mente, tudo parece brilhante. Mas quando você abre a boca, sai fragmentado, sai rápido demais, sai cheio de tipo, então, não sei se faz sentido. E o pior, você percebe no rosto da outra pessoa aquele olhar perdido. Aquela sobrancelha franzida, aquele educado de quem já saiu mentalmente da conversa e te deixou lá. E aí você começa a se explicar mais, fala mais, acelera mais, enrola mais, até que a sua ideia, que era boa, morre soterrada debaixo das suas próprias palavras. A tese deste vídeo é simples. Clareza não é falar bonito. Clareza é fazer o outro enxergar o que você está vendo. E isso muda tudo. Porque falar bem não é parecer inteligente, é transferir pensamento. É transformar uma coisa invisível dentro da sua cabeça em uma imagem clara dentro da cabeça de outra pessoa. E para isso, você precisa dominar 3 coisas: sua mente, sua voz e sua entrega. Agora, pensa na Segunda Guerra Mundial, lá em 1944. Os aliados estavam preparando uma das operações mais complexas da história. Chamava-se o Dia D. Milhares de soldados, navios, aviões, tanques. Era um clima pesado, imprevisível, informações falsas para enganar os nazistas e uma operação absurda. Mas imagina se o comando fosse assim. Então, pessoal, acho que talvez a gente desembarque ali, talvez de manhã, ou um pouco mais tarde, depende. Vocês meio que vão indo e vão ver o que acontece. Seria um massacre. Em operações críticas, a comunicação precisa ser clara, porque vidas dependem disso. Mas aqui está o ponto. Na sua vida, talvez ninguém morra por causa de uma frase confusa, mas oportunidades morrem, relacionamentos morrem, vendas morrem, reuniões morrem e a autoridade morre também. Quando você não consegue organizar o que você pensa, o mundo não julga apenas a sua fala, ele julga você. É injusto? Sim, mas real. Neste vídeo, eu vou te mostrar os principais erros que deixam a sua comunicação fraca, confusa e esquecível. E o mais importante, eu vou te mostrar como corrigir cada um com ações práticas, sem se tornar uma pessoa artificial, sem decorar frases prontas, sem tentar parecer um apresentador de telejornal, porque o objetivo não é você falar como outra pessoa, é finalmente fazer a sua própria mente aparecer com nitidez. Erro número 1, a fala sem oxigênio. E esse primeiro erro é assim: você fala como se estivesse fugindo de alguma coisa. Porque você está fugindo do silêncio, você foge da pausa e você foge do espaço. Parece que se você parar por meio segundo, alguém vai te interromper. Alguém vai te julgar ou vai descobrir que você não sabe o que você está falando. Então, você faz o que muita gente faz. Você preenche tudo. Com palavra, com som, com com frases que atropelam. Mas deixa eu te dizer uma coisa que muda completamente o jogo. A pausa não mostra insegurança. A pausa mostra controle. E quem está desesperado, corre. Quem domina o ambiente, caminha. Pense em um maestro. Ele não toca com todas as notas ao mesmo tempo. Ele cria silêncio. Ele segura. Ele entra. Ele pausa. E justamente por isso a música tem impacto. Sem pausa, música vira barulho. Sem pausa, fala vira ruído. O cérebro humano precisa de espaço para processar. Quando você fala sem pausa, você está fazendo com o ouvinte o que um site cheio de pop-ups faz com você. Nada respira, nada organiza,
nada fixa. E você acha que está entregando mais informação, mas está entregando menos compreensão. É como abrir 20 abas do navegador ao mesmo tempo e esperar que alguém leia todas. Não vai acontecer. A pausa é o parágrafo da fala. Na escrita, ninguém confia em um texto que vem inteiro em um bloco gigante, sem ponto, sem vírgula, sem respiro. Então, por que você fala assim? Existe uma frase muito forte da Maya Angelou que diz que as pessoas podem esquecer o que você disse, mas não esquecem como você as fez sentir. E uma fala sem pausa faz a pessoa sentir uma coisa: cansaço. Ela não sente clareza, não sente segurança, não sente presença, sente que precisa correr atrás de você. E ninguém gosta de correr atrás de uma ideia. A partir de hoje, treine o ponto invisível. Funciona assim. Toda vez que você terminar uma ideia, pare. Não uma pausa dramática de teatro, uma pausa pequena, como se você tivesse colocado um ponto final no ar. Vou te dar um exemplo ruim para elucidar o que eu tô querendo te explicar aqui. Eu acho que a gente precisa mudar a estratégia porque o cliente não está entendendo muito bem a proposta e talvez a gente precise ajustar a apresentação para deixar mais claro. Guarda isso. Você já deve ter ficado cansado. Vou te dar um exemplo melhor. Precisamos mudar a estratégia. É isso que eu acredito. Pausa. O cliente não está entendendo a proposta. Pausa. A apresentação pode ficar mais simples. Percebe? A ideia não mudou. Não mudou, mas a autoridade mudou. A pessoa agora consegue acompanhar. E quando a pessoa acompanha, ela confia. Mas uma pausa sozinha não resolve nada, porque existe um segundo erro que destrói até as boas pausas. Vamos falar dele? Erro número 2. A velocidade de metralhadora. Funciona assim. Eu falo rápido porque minha cabeça funciona rápido. Essa frase parece inteligente, mas muitas vezes é só uma desculpa elegante para uma falta de controle. Falar rápido não é problema. O problema é falar sempre na mesma velocidade. Porque se tudo é rápido, nada importa. É como pegar um livro e grifar todas as páginas quando tudo está marcado. Nada está marcado. A fala funciona do mesmo jeito. Velocidade é contraste. Você acelera para criar energia e você desacelera para criar importância. Grandes comunicadores não falam em uma velocidade só. Eles têm marcha. Eles sabem quando avançar e sabem quando reduzir. Pensa em um filme de ação. Se o filme inteiro fosse explosão, perseguição, tiro, grito, helicóptero caindo, você ficaria anestesiado. A ação só funciona porque existe silêncio antes, existe preparação, existe uma câmera lenta no momento certo. O discurso é igual. Quando você desacelera antes de uma frase importante, você está dizendo sem dizer. Presta atenção nisso aqui. A desaceleração é um marca-texto verbal. Ela destaca, ela dá peso, ela faz a frase pousar. Muita gente acredita que impacto é quantidade de palavras por minuto. Não é. Impacto é quantidade de compreensão por minuto. Tem gente que fala durante 10 minutos e não deixa uma ideia. E tem gente que fala uma frase e muda o clima da sala. Lembra de Steve Jobs apresentando produtos? O poder não estava só no produto, estava no ritmo. Ele dizia pouco, ele pausava muito e deixava a expectativa crescer. Ele entendia algo que muita gente ignora. O silêncio também vende, a pausa também convence, o ritmo também lidera. A isso eu chamo de freio de impacto. Escolha uma frase importante antes de falar. Pode ser em uma reunião, em uma gravação, em uma conversa difícil. E quando chegar nessa frase, faça 3 coisas. Reduza a velocidade, aumente a clareza e pause depois. Vou te dar um exemplo. O problema não é falta de esforço. O problema é falta de direção.
essa frase tem peso. Agora imagina ela dita rápido no meio de outras 15 frases. Ela morre. A velocidade errada enterra as boas ideias. Mas mesmo com pausa e velocidade, existe um terceiro erro ainda mais perigoso, porque ele não parece erro, ele parece humildade. Erro número 3. A frase que pede desculpa por existir. Eu só acho... talvez. Eu não sei se faz sentido. Esse é como um veneno silencioso. Você tem uma ideia, mas antes de entregar, você embrulha a ideia em insegurança. Olha, talvez eu esteja errado. Eu não sei se isso é besteira. Eu posso estar falando bobagem. É só uma opinião. Claro, existe humildade saudável. Ninguém precisa falar como dono da verdade. Mas muita gente não está sendo humilde. Está pedindo permissão para existir. E o ouvinte percebe. Quando você enfraquece demais a própria frase, você ensina a outra pessoa a não levar a sua ideia tão a sério. É como entregar um presente dizendo: olha, não sei se é bom. Talvez você nem goste. Eu comprei meio que sem saber. Pode jogar fora se quiser. Não se preocupa não, qualquer coisa você troca. Antes da pessoa abrir, você já destruiu o valor. Na comunicação isso acontece o tempo todo. Você fala: eu acho que talvez a gente pudesse, quem sabe, considerar mudar um pouco a nossa abordagem. Respira. Você poderia dizer assim: a minha sugestão é mudar a abordagem. Pronto! Percebe a diferença? A primeira frase rasteja, a segunda caminha. Declarações afirmativas não são arrogância, são limpeza. Você remove o entulho, remove o ruído, remove a neblina e deixa a ideia aparecer. Pense em um piloto de avião. Durante uma emergência, você não quer ouvir. Então, pessoal, talvez a gente esteja tendo algum tipo de probleminha técnico aqui. Eu não sei se faz sentido, mas talvez a gente precise pousar. Não. Você quer clareza. Nós estamos enfrentando uma falha técnica. Vamos realizar um pouso de segurança. Sigam as instruções da tripulação. Isso acalma, porque é claro. Percebe? Clareza acalma. Hesitação constante desgasta. Use a frase com ponto. Antes de falar algo importante, transforme sua ideia em uma frase com ponto final. E não com reticências. E não com desculpa. E não com talvez. Uma frase curta e direta. Vou te dar um exemplo. Precisamos simplificar a proposta. Eu discordo desse caminho. O cliente não entendeu o valor. Minha prioridade agora é resolver o problema principal. Exemplos. Precisamos simplificar a proposta. Eu discordo desse caminho. O cliente não entendeu o valor. Minha prioridade agora é resolver o problema principal. E depois, se precisar, você explica. Mas primeiro, entregue a espinha dorsal, porque quem começa confuso dificilmente termina claro. Só que aqui vem o próximo nível. Você pode falar com pausa, pode falar com ritmo, pode falar com frases firmes, mas se a sua mente estiver bagunçada, a boca vai apenas transmitir a bagunça com mais volume. Erro número 4. A ideia nebulosa. Na minha cabeça, está claro. Essa frase engana muita gente. Na sua cabeça, tudo parece claro porque a sua mente completa as lacunas automaticamente. Você sabe o contexto. Você sabe de onde veio a ideia. Você sabe o que sentiu. Você sabe o que quis dizer. Mas o outro não sabe. A sua cabeça tem bastidores. O ouvinte só vê o palco. E muitas vezes o palco está vazio. Esse é um dos maiores problemas da comunicação. A pessoa acha que tem uma opinião, mas na verdade tem uma sensação. Ela sente que concorda, ela sente que discorda, ela sente que algo é importante, mas quando precisa explicar, não consegue. Porque sentir não é o mesmo que estruturar. É como olhar para uma massa de barro e dizer: a escultura está pronta dentro dela. Pode até estar, mas até você moldar, ninguém vê escultura nenhuma, precisa de molde. Ideias precisam de corpo. E existem duas formas poderosas de dar corpo a uma ideia: escrever e falar em voz alta. E é por isso que muita gente acha que domina um assunto até tentar gravar um vídeo sobre ele.
A câmera é cruel. Ela não aceita ilusão. Você aperta gravar e descobre em 30 segundos se sabe mesmo ou se tinha uma impressão bonita na cabeça. Criar conteúdo nesse sentido é um laboratório cognitivo. E não porque você precisa virar influencer, mas porque a tentativa de explicar força o pensamento a se organizar. Você apanha da realidade. E isso é bom. É como um sparring no boxe. No treino sozinho, todo mundo parece campeão. Você bate no saco, faz sombra, se sente rápido. Mas quando entra alguém na sua frente, se movimentando, reagindo, atacando, a verdade aparece e é outra verdade. A fala faz isso com o pensamento. Ela revela buracos, ela revela exageros, ela revela onde você não sabe explicar. E isso não é fracasso, é diagnóstico. Faça o teste. Eu chamo esse teste de teste da criança de 10 anos. Pegue uma ideia que você acha que domina. Agora tente explicar para uma criança de 10 anos. Sem jargão, sem frase bonita, sem esconder confusão atrás das palavras ou das grandes palavras. Não diga: comunicação é a transmissão simbólica de significado por meio de signos compartilhados. Não diga. Diga: comunicação é fazer outra pessoa entender o que está dentro da sua cabeça. Pronto. Se você conseguir simplificar, você domina. Se você só consegue complicar, talvez você ainda esteja usando fumaça para esconder vazio. Mas, para ter ideias melhores, você precisa de matéria-prima. E é aí que entra o próximo erro. Erro número 5. O repertório pobre. Na maioria das vezes, isso é mentira. O problema não é falta de criatividade, é falta de combustível. Criatividade não nasce no vácuo. Criatividade é colisão. É quando uma ideia bate em outra ideia. É quando um filme encontra um conceito de psicologia. É quando uma história de guerra explica um problema de reunião. É quando uma cena da academia vira metáfora para a disciplina. O cérebro cria com o que ele recebe. Se você alimenta sua mente apenas com o mesmo tipo de conteúdo, as mesmas conversas, os mesmos exemplos e os mesmos pensamentos, sua fala fica previsível. Você vira uma máquina de repetir obviedades e repertório é estoque. É madeira para construir. É tinta para pintar, é munição para argumentar. Sem repertório, você até tenta falar bem, mas não tem com o que falar bem. Imagina um chefe. Você pode ensinar técnica, corte, temperatura, empratamento, mas se a despensa está vazia, o jantar não sai. Na comunicação é igual. Muita gente quer falar melhor, mas não quer observar melhor, não quer ler melhor, não quer ouvir melhor e não quer viver com atenção. E aqui está uma virada importante. Repertório não vem só de livro. O livro ajuda muito, mas repertório também vem de observar a fila do supermercado, de prestar atenção em como as pessoas se comportam no shopping, de notar como alguém tenta impressionar na academia, de assistir um filme se perguntando por que essa cena me prendeu, de ouvir uma conversa e perceber: essa pessoa não quer informação, ela quer validação. Comunicadores fortes são colecionadores de padrão e eles enxergam o mundo como matéria-prima. Napoleão estudava batalhas antigas, empresários estudam mercados, roteiristas estudam conflitos humanos, bons comunicadores estudam tudo. Porque eles nunca sabem qual referência vai virar ponte para uma ideia. Faça um banco de analogias. Crie um banco simples no celular, no bloco de notas, com 3 categorias: histórias reais, cenas de filmes, observações do cotidiano. Sempre que algo chamar a sua atenção, vá no bloco de notas e anote. Um exemplo: a pessoa na academia treinando errado há meses. Sabe aquele esforço sem estratégia? Isso vira uma metáfora. Cassino sem relógio. Ambiente desenhado para prender atenção. Isso vira uma explicação sobre hábitos. A NASA resolvendo o problema com recursos limitados. Criatividade sob pressão. Isso vira exemplo sobre
comunicação em crise. Com o tempo, você para de falar só com opinião. Você começa a falar com imagens. E imagens grudam. Mas ter repertório ainda não basta. Você precisa organizar esse repertório. Senão, vira só uma gaveta cheia. Agora, você fala para criar clareza. Eu sou Malu Albuquerque e neste canal você aprende como ter uma comunicação clara, magnética, mudando o seu posicionamento para se tornar um verdadeiro líder.